E aí galera, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui dessa vez exercício de radiciação, depois que alguns de vocês me pediram daquele vídeo de exercício de potenciação que eu trouxe aqui no canal. Vou até deixar recomendado caso você ainda não assistiu. E eu decidi trazer de radiciação para discutirmos alguns exemplos, beleza? E depois dessa aula, acredito que você já vai ter um aprendizado melhor sobre essas propriedades e como é que você mexe com isso, beleza? Bora lá então, nossa primeira questão é para simplificar as expressões e a primeira é essa daqui. Então a gente tem que simplificar ao máximo o que for possível dessa expressão do item A. E aí veja o seguinte, a gente tem que encarar essas raízes aqui, que são números irracionais, né? Como sendo incógnitas ou variáveis, como se fosse um x, por exemplo. Finge que aqui tem um x, tá? E eu só posso somar ou subtrair termos que são semelhantes, ou seja, que também tenham x, certo? Então você deve se lembrar lá de álgebra que se eu tenho 3x mais x, a soma disso é 4x. Mas se eu tivesse 3x mais y, não tenho o que fazer. Não tem como simplificar isso, tá? Então, importante que você entenda que essas raízes que são irracionais são parecidas, têm a mesma característica, entre aspas, de manipulação que se você tivesse uma letra, beleza? Bom, então aqui a gente tem a raiz de 2, a raiz de 8 e a raiz de 4. Nenhum, por enquanto, é semelhante. Então a gente vai precisar manipular isso para ver quais que a gente consegue deixar semelhante e quais não consegue. Então, primeiro, a raiz de 8, eu posso até colocar aqui separado. A raiz de 8, se a gente simplificar, eu posso escrever ela como 2 ao cubo, ou, se você preferir, é a raiz de 2 ao quadrado vezes 2, certo? E aí, o que é interessante? Se eu estou dentro de uma raiz quadrada e eu tenho um expoente par, eles meio que se cancelam porque a raiz quadrada tem expoente meio, tá? E se eu detalho melhor numa aula de radiciação teórica que eu dei aqui no canal, também vou deixar recomendado aqui em cima e na descrição para você assistir. Bom, o que importa é que no final das contas, eu vou ter esse 2 ao quadrado, ele sai da raiz como sendo só 2, e aí esse 2 aqui, ele continua dentro da raiz, porque eu não tenho muito o que fazer com ele. Então isso aqui no fundo é 2 raiz de 2, que é essa raiz de 8 aqui, beleza? Então, eu vou reescrever isso aqui como 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. E essa raiz de 4, a raiz de 4 a gente sabe quanto vale, né? Vale o próprio 2. Então, eu já simplifico isso e coloco mais 2. Então, quando eu pego isso daqui, ó, eu tenho 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, seria equivalente se eu tivesse 3x menos 2x, e eu consigo subtrair, né? Então, subtraindo isso, vai dar simplesmente raiz de 2, e esse 2 aqui fora não tem o que fazer, então eu deixo ele separado aqui como mais 2 e pronto. Essa aqui é a maior simplificação possível que a gente consegue fazer nessa expressão, beleza? Bora então para o próximo item, raiz de 7 mais raiz de 700. Esse também é relativamente tranquilo, por quê? Esse raiz de 700, eu posso escrever como raiz de 7 vezes 100. E aí, esse 100, ele é a mesma coisa que 10 ao quadrado, ou seja, eu consigo extrair ele da raiz como sendo só 10. A raiz quadrada de 100 é 10. E aqui o 7 se mantém. Então, ficou raiz de 7 mais 10 raiz de 7. E aí, como são termos semelhantes, eu consigo somá-los, que vai dar 11 raiz de 7. Beleza? Sem segredo também. Vamos para o próximo item. Esse aqui já é um pouquinho mais sofisticado, hein? Você tem a raiz de 75 menos a raiz de 27 mais a raiz de 12. Aparentemente, não tem muito o que fazer, né? Mas vamos investigar com calma cada um desses números. Olha só, o 75, o 27 e o 12, tá? Sempre que você está trabalhando em exercícios desse tipo, é importante que você fatore os números. Isso vai te ajudar a enxergar o que pode sair ou não da raiz. 75, a gente pode escrever como 3 vezes 25, o que seria 3 vezes 5 ao quadrado. O 27, ele pode ser escrito como 3 vezes 9, o que seria 3 vezes 3 ao quadrado. E o 12, 3 vezes 4, o que seria
3 vezes 2 ao quadrado. Perceba que todos eles têm esse quadrado aqui, né? Que vai poder sair da raiz. Então, olha só, reescrevendo isso, a gente vai ter a raiz 75 como sendo a raiz disso daqui, e o 5 pula fora. Então, 5 raiz de 3. Menos o 27, o 3 vai pular fora, então vai ser 3 raiz de 3. E no 12, quem vai pular fora vai ser esse 2. Então, vai ser mais 2 raiz de 3. Certo? E aí, fica fácil, né? Todos esses termos são semelhantes. Então, 5 menos 3 dá 2. E 2 mais 2 dá 4. Então, 4 raiz de 3. Veja que a raiz de 3 se mantém, porque é aquela ideia de termos semelhantes. Se fosse 5x menos 3x mais 2x, resposta ia ser 4x. Beleza? Bom, então finalizado aqui, vamos para o próximo. Esse aqui, ele é uma racionalização, tá? Então, eu decidi trazer nessa aula uma racionalização, não é das mais básicas, só para a gente relembrar algumas coisas, principalmente envolvendo raiz cúbica. Então, como é que a gente racionaliza essa fração se eu tenho essa raiz cúbica? Você deve se lembrar que quando você tem uma raiz quadrada, por exemplo, 1 sobre raiz de 2, aí você vai multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz, porque aí raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, então você chega em raiz de 2 sobre 2. Está racionalizado, aqui embaixo tem um número inteiro. Beleza. Porém, quando tem uma raiz cúbica, eu não posso simplesmente multiplicar pela raiz cúbica de 2, em cima e embaixo. Por quê? Porque quando você multiplica raiz cúbica de 2 pela raiz cúbica de 2, você vai chegar em raiz cúbica de 4 e que não resolve nada, continua sendo uma raiz quadrada, certo? Então, a gente vai ter que partir para outra estratégia. A estratégia é bem simples, é só você colocar um expoente 2 aqui. Porque quando você multiplicar 2 ao quadrado por 2, vai dar 2 ao cubo, e esse 2 ao cubo, como é a raiz cúbica, você consegue tirar da raiz. Então, olha só, embaixo vai dar a raiz cúbica de 2 ao cubo, que eu simplesmente coloco como 2, sem segredo. Em cima, a gente vai ter 2 vezes isso, tem que fazer distributiva, tá? Não pode esquecer. Então, vai ser 2 vezes a raiz cúbica, vou colocar aqui raiz cúbica de 4, certo? Que seria 2 ao quadrado. Mas, aqui eu vou escrever diferente, porque veja, eu tenho a raiz quadrada de 2, não é raiz cúbica, é raiz quadrada, e a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Se eu multiplicar isso, teoricamente, eles têm a mesma base, né, que é a base 2. Então, eu consigo fazer alguma operação nos expoentes. Só que para fazer essa operação, eu vou ter que transformar essas raízes em expoentes fracionários para conseguir fazer algo. Então, essa raiz quadrada de 2, eu vou escrever como 2 elevado a meio, tá? E eu comento sobre isso também na aula de radiciação que eu já falei aqui para vocês do canal. Se você não lembra o porquê, recomendo que você dê uma olhada. E esse 2, eu vou escrever como 2 elevado à fração 2 terços. Por que 2 terços? Esse 2 é esse 2 daqui, do expoente, e esse 3 é da raiz, é o índice da raiz. Então, é assim que a gente escreve um expoente fracionário de uma raiz. Beleza, então ficou 2 raiz cúbica de 4. Depois, aqui como tem a mesma base, eu posso somar os expoentes, certo? Já que está multiplicando. A soma desses expoentes eu vou fazer separado, porque é uma soma de duas frações. Então, vai ser meio mais 2 terços. E aqui eu vou colocar todas elas no denominador 6. Então, essa fração, para ter denominador 6, eu multipliquei por 3 em cima e embaixo. Então, vai ser 3 sextos, a fração equivalente. Esse 3 para virar 6, eu multipliquei por 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. E aí eu posso somar. Então, isso aqui deu 7 sextos. Bom, então, tudo isso daqui é 2 elevado a 7 sextos. Certo? Tudo isso dividido por 2. Mas ainda não acabou. Esse 7 sextos, ele poderia ser escrito da seguinte forma. Vou colocar aqui separado de novo. 2 elevado a 7 sextos. Isso aqui é raiz sexta de 2 à sétima, certo? Só que usando o que a gente já aprendeu,
e viu nos outros exemplos, eu posso escrever isso aqui como 2 à sexta vezes 2. E aí esse 2 à sexta sai da raiz. Então, isso aqui no fundo é 2 vezes a raiz sexta de 2. Olha que interessante. Então, isso daqui é isto daqui. Ok? Então, fazendo isso, eu vou ter aqui em cima 2 que multiplica a raiz cúbica de 4, mais 2 que multiplica a raiz sexta de 2, tudo isso dividido por 2. E aí, como eu tenho 2 em todo mundo, posso simplificar e a gente vai chegar em raiz cúbica de 4 mais raiz sexta de 2. Essa é a resposta mais simplificada possível desta fração original que a gente partiu. Você vê que é bem diferente, né? Apareceu até uma raiz sexta que não tinha no começo do exercício, tá? Bem interessante. Vamos para o último exemplo, então, ó. Para a gente comparar raízes. Eu dei um exemplo naquela aula de potenciação de como é que você compara potências. E agora a gente vai comparar raízes. Então, qual número é maior? A raiz quarta de 4 ou a raiz quinta de 5? Não dá para saber isso olhando de cara e também, na maioria dos casos, você não vai ter calculadora em mãos, pensando numa prova ou algo do tipo. Então, a gente vai manipular aqui para conseguir comparar as coisas. Se eu não consigo igualar as bases, eu vou ter que igualar os expoentes, tá? Então, como é que eu faço isso? 4 elevado a 1 quarto é a representação dessa raiz quarta. E aqui, 5 elevado a 1 quinto, que é a representação da raiz quinta. O que eu faço? Eu quero transformar essas frações no mesmo denominador. Então, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 5 e aqui em cima e embaixo por 4, para que eu fique com o denominador 20. Então, ficou 4 elevado a 5 sobre 20 e aqui ficou 5 elevado a 4 sobre 20. E aí eu posso escrever isso aqui como a raiz de índice 20 de 4 elevado à quinta e raiz de índice 20 de 5 elevado à quarta. Vamos fazer a conta. 4 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 elevado à décima, que seria 1024. E 5 elevado à quarta é 25 ao quadrado, que seria 625. Aqui fica gritante a diferença, né? Olha só, o índice da raiz é igual, a única coisa que está diferente é o radicando, né? Seria a base. Então, obviamente, esse cara aqui é muito maior. 1024 é muito maior que 625. Isso significa que a raiz quarta de 4 é maior do que a raiz quinta de 5. Se você quiser, você pode até conferir isso na calculadora. Beleza, gente? Fez sentido essa estratégia? Você sempre pode fazer isso para comparar as raízes, tá? É uma técnica bem útil. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Se quiser colocar alguma sugestão de exercícios que você queira que eu traga de algum tema de matemática, deixa aí nos comentários também. Beleza? Beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo.